E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje vai ser um vídeo meio que explicativo barra resposta, enfim. Então galera, algum tempo atrás aqui no vídeo desse modelo aqui, tá? Que é o relógio Addies. Teve um cidadão que comentou aí no vídeo que esse tipo de relógio aqui é um lixo, é uma merda, é tudo. Ele falou tudo de ruim desse relógio aqui, falou que não servia para nada, falou um monte de besteira, inclusive que esses relógios utilizam um movimento genérico descartável de plástico, um modelo que é assim montado a culhão, que é colocado aqui só para enganar o otário para poder comprar. Beleza, isso foi o que ele falou, né? Tranquilo. O que eu fiz? Eu peguei aqui alguns relógios que eu tenho à minha disposição aqui com as mesmas configurações, né? Ou seja, todos aqui são em aço, todos são analógicos simples, né? Sem cronógrafo, e todos eles têm data, tá bom? Ou seja, um relógio bem simples, né? Para a comparação ficar mais ou menos igual. Eu peguei, claro, pegando esse modelo aqui como base, né? Para eu poder escolher os outros. Qual a intenção disso? É mostrar o movimento, né? Ele no comentário ele disse que esse relógio aqui vem com movimento lixo, um movimento de plástico, que não serve para nada, o relógio é descartável e tal, foi um monte de coisa. Tranquilo. Então o que eu fiz? Eu peguei aqui um relógio que é conhecidamente um relógio bom, de alto nível, né? Simples, relativamente barato, talvez agora não esteja, mas ele é relativamente barato sim para o que ele te entrega, para poder mostrar para vocês justamente o movimento que ele vem embarcado aqui dentro. Ao final dessa lista, vamos ver se esse movimento que tem nesse relógio, pelo menos chega aos pés desses outros movimentos que estão embarcados aqui. Lembrando que esse aqui é um Freestyle A12609, tá? Um relógio importado da gringa. Esse aqui é um Addies Dive, né? Chinês, como todo mundo sabe. Esse é um Casio Duro MDV 106 e esse daqui é um MTD 105-53. Eu gosto de chamar ele de filhote de Casio Duro. Mas vamos lá. Pegando aqui o Casio Duro, como vocês podem ver, ele é um relógio todo em aço, né? A catraca dele móvel aqui tem a coroa rosqueável, até por causa da proposta dele ser um relógio para mergulho. Cristal mineral no mostrador e data. A parte de dentro dele é rosqueado, como vocês estão vendo aqui, e agora a gente vai abrir a tampa para vocês poderem ver o movimento que embarca esse relógio aqui, né? Eu já tinha deixado frouxo. Aqui, ó. Vou botar aqui para vocês poderem conferir aí a referência. Eu vou deixar aqui em cima. Ó. Aqui está o modelo, galera. Eu já tinha retirado aqui esse calço, né, para poder facilitar. Agora eu vou tentar botar aqui próximo da câmera para vocês poderem enxergar o modelo que vem embarcado no Casio Duro. Aí conseguem perceber, ó? Miyota 2115, um movimento japonês. Como vocês estão vendo aí, vem embarcado no Casio Duro original, obviamente esse relógio aqui é. Então, como vocês podem ver, é um Miyota 2115. Isso no Casio Duro, tá? Vamos lá, vou deixar o Casio aqui de lado. Agora eu vou pegar esse outro modelo aqui, que eu apelidei de filhote de Casio Duro. Por quê? Tem as mesmas configurações que o Casio Duro, só que em tamanho menor. Caixa em aço. A catraca dele aqui é móvel, cristal mineral no mostrador, data e a coroa rosqueável.
E ele também tem aí seus 200 metros de resistência à água. Vou abrir aqui agora para vocês. E esse aqui é o modelo MTD 1053. Tá aberto aqui, ó. Vou deixar aqui também a tampa dele. Agora vou aproximar aqui para que vocês possam ver o movimento que é. Tá vendo? Exatamente o mesmo modelo, galera. Miyota 2115, tá? Deixa eu botar um pouquinho mais perto para pegar o foco aí, ó. 2115, Miyota 2115, movimento japonês, tá? Da mesma coisa. Aí muitos vão falar assim: ah, claro que é o mesmo modelo, é da mesma marca e tal, para economizar custo eles vão botar o mesmo modelo, só vão mudar a caixa. Tudo bem, faz sentido. Agora eu vou aqui para o Freestyle A12609. Vamos ver o modelo que vem embarcado nele. Lembrando que aqui são relógios da Casio, tá? Uma marca altamente conceituada no mercado e tudo mais. Um deles é o Casio Duro, todo mundo já conhece a fama que esse relógio tem. Agora eu vou botar aqui esse... Eu não tirei a pulseira dele porque tá muito duro aqui, então eu não quis evitar. Ó, vou botar aqui. Tá vendo aí? Miyota 2115. Para vocês poderem ver, é o modelo que vem nos dois outros Casio ali também, ó, o movimento, né? Miyota 2115. Que também vem embarcado no relógio da Freestyle, um relógio importado e tal. Então a gente já conseguiu ver aí que o modelo que vem no Casio Duro, movimento, né, é o mesmo que vem no outro Casio, né, que não tem o mesmo apelo que o Casio Duro, talvez não tenha feito a mesma fama que o Casio Duro, porém é tão bom quanto, né? Pelo menos assim, eu não tenho informações desse modelo que fez tanta fama quanto o Casio Duro, tá? Pode ter feito, tá? Eu posso estar falando besteira, mas não é o foco do vídeo aqui. 2115 e um relógio da Freestyle que é importado também é 2115. Aí agora vamos ver esse aqui, galera, que é um relógio chinês, né? Que segundo alguns especialistas aí do YouTube falam que é um relógio lixo, descartável, um relógio de merda, que vem com um movimento em plástico, que também é descartável. Vamos ver. De repente ele possa até estar correto, né? Vamos lá. Esse relógio aqui ele tem a caixa em aço, a catraca dele também é móvel, cristal mineral aqui no mostrador. Esse não tem a coroa rosqueável, tá, galera? Esse aqui é 200 metros, 50 metros e esse aqui também é 50 metros de resistência à água. Errei, o Freestyle são 100 metros. Então vamos lá. 200 metros, 100 metros e 50 metros de resistência à água. Vou abrir aqui a tampa para que vocês possam ver. Deixar a tampinha aqui em cima. Agora, já viram que não é um movimento de plástico descartável como o cidadão havia dito, né? Vou botar bem próximo aqui a câmera para... Opa! Que a gente tem ali, galera? Miyota 2115, japonês também. Olha lá, hein? Será que o meu modelo aqui é uma exceção à regra? Será que o meu modelo foi feito especialmente para mim? Será que eles lá na China eles sabiam que eu ia fazer o vídeo desse modelo em exclusivo e mandaram esse modelo exclusivamente para mim, montado com movimento que é utilizado em relógios da Casio de alto nível? Será que é isso, galera? Eles fizeram um modelo exclusivo para mim? Será? Vou botar mais um tempinho aqui para vocês poderem ver, ó. Claro que não, né, galera? Claro que não. Isso aí, o cidadão que falou isso aí no vídeo, ele é um ignorante, né? Não sabe de nada. Na verdade, ele tá repetindo só o que ele escutou,
muitas vezes aí o seu preconceito quanto a alguma coisa parte justamente daí. Você não sabe, não tem conhecimento, nunca viu, nunca nada. Nunca teve essa oportunidade que eu estou tendo aqui agora, de abrir o relógio para ver qual é. Então o que acontece? Alguém em algum momento, de alguma forma, te falou alguma coisa e você, por ser ignorante, né, acabou repetindo aquela informação errada que você escutou e veio propagando esse seu ódio gratuito aí por uma coisa que você nem conhece mesmo, né? Como eu acabei de mostrar para vocês, é um movimento bom, é um movimento assim muito utilizado pelas micro marcas, né? Pelas marcas de maior conceito, como é o caso aqui, Casio, Freestyle também. Por quê? Porque é um movimento, galera, assim, relativamente barato, porém confiável, que eles podem embarcar nos modelos deles e vão saber, e eles sabem que não vão ter problemas maiores. Por quê? Embora seja um movimento barato que eu digo assim, a custa de produção, é um movimento assim relativamente confiável, tá? É o suprassumo, é o top de linha, é o Mega Blaster? Acredito que não. Mas é tão confiável que eles botam num relógio icônico da marca deles, tá? E ainda digo mais, o novo, o MDV 107, continua com o mesmo modelo, tá? Esse aqui é o modelo também igual, Freestyle e tal. E vocês vão ver isso aqui se repetir, galera, em muitas micromarcas. Eles vão utilizar esse modelo aqui, esse movimento, sempre. Porque é um movimento barato para a produção do produto e também é um movimento minimamente confiável. Você também pode vir a encontrar esse movimento aqui nos relógios Fashion Watch, né? Que são aqueles relógios que vão te cobrar os 2 olhos da cara, porque tem uma marca aí famosa de roupa, né? Ou uma marca famosa de alguma moto, uma marca famosíssima. Aí o que eles fazem? Eles compram um modelo genérico chinês, porém ok, né? Um modelo, a qualidade do modelo ok, estampam a marca deles e cobram 7 vezes mais do que o relógio realmente vale. Aí esse cara que fez esse tipo de comentário sobre esse modelo aqui, falando que vem com um movimento descartável, é o tipo de pessoa que compra esses Fashion Watch achando que está comprando um relógio de altíssima qualidade, mas não. Você só foi bobo, burrão, de ter comprado um relógio muito mais caro do que ele precisaria ser, só por causa da marca, né? Porque uma marca que não tem tradição nenhuma dentro da relojoaria, obviamente que eles não vão fabricar um relógio do zero. Eles vão comprar um modelo chinês também, tá? Não tem problema nenhum. Na China existem centenas de milhares de fábricas aí. O complexo de fábrica deles é enorme. Compram lá um lote gigante de relógios genéricos, estampam a marca deles, que isso é possível lá também, e vendem aqui no Brasil para pessoas como você que acha que é o sabichão da parada e por ignorância não tem esse tipo de informação que eu estou acabando de mostrar aqui para vocês. Beleza, galera? Então fica a dica aí, galera. Não se deixem levar por informações de uma única só fonte. Busque informações aqui, lá, em outros lugares, para que vocês saibam o que vocês estão escutando, o que vocês estão ouvindo e procure saber principalmente como que aquela pessoa que está te passando aquela informação chegou naquela informação, né? Porque aí na certa o cara vai começar a gaguejar, vai começar a dar desculpinha, porque nem ele sabe a fonte da informação. Ele só escutou de uma outra pessoa que com certeza também está errado e está repassando aquela informação. Então os relógios chineses, galera, tem muita coisa ruim lá na China? Obviamente que sim, demais. Porém lá, galera, também tem muita coisa boa, tá? Esse aqui é um exemplo disso, um relógio em aço, cristal mineral no mostrador, uma resistência à água até que boa para uso diário aí.
e com movimento confiável. Não é dos mais caros, mas também é um movimento confiável que você encontra em relógios de muito glamour, né? Vamos botar assim, muito mais glamour aqui no Brasil. Entendeu? Então, qual é a diferença de você comprar esse para esse aqui? Basicamente a resistência à água. Esse aqui são 200 metros, esse aqui é 50 metros. Agora a usabilidade exatamente a mesma. Os dois são analógicos, os dois têm hora e data somente. E esse aqui, o lumen dele ainda é melhor do que o do Cássio Duro. Beleza, galera? Não vou me estender mais não, porque determinados tipos de coisa me causam umas opiniões bem ácidas. Então eu prefiro não disseminar elas aqui no meu canal. Beleza? Eu só queria mostrar isso aqui para vocês para tentar quebrar um pouco desse preconceito que a maioria das pessoas tem em relação aos relógios chineses. Inclusive você que está me assistindo agora pode ter esse tipo de preconceito. E eu estou tentando de uma forma mais branda possível quebrar esse preconceito, tá? Sei que não vou conseguir com a maioria das pessoas, mas aquele pouco que eu consegui já está valendo. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal, que é muito importante. Todo e qualquer tipo de interação que você fizer aqui no canal ajuda demais o crescimento dele aqui dentro da plataforma. Beleza, galera? Valeu, fui!